Você já parou para pensar nos perigos da falta de regulamentação dos influencers? É isso que nós, alunos de Estudos de Mídia da UF, vamos discutir nesse vídeo. E é isso, que Deus abençoe o nosso vídeo, bora pra cima. Obrigado. Chupei confundi o trem aqui. A internet alterou quem pode conversar com o público. Agora não é mais necessário pedir permissão ou ter um cargo importante para falar com as massas, o que fez com que novos profissionais surgissem. São esses os blogueiros, os vlogueiros e os famosos e atuais influenciadores digitais, que são o tema desse vídeo. Os blogs surgiram no final dos anos 90. Desde então, se tornaram uma espécie de diário virtual, um local onde é possível abordar qualquer eixo temático. E por isso, não se prenderam apenas a usuários comuns, mas também são utilizados por empresas, jornais e celebridades, se tornando uma febre no início dos anos 2000. Nessa época, ser denominado blogueiro já era uma espécie de profissão e garantia certa credibilidade. Com o surgimento do YouTube, a forma de se expressar é alterada, agora através de vídeos guiados pelo slogan Broadcast Yourself, ou seja, transmita a si mesmo, independente do conteúdo, do valor ou do tempo. Assim, os inicialmente chamados videoblogueiros começaram a aparecer cada vez mais, sendo em seguida conhecidos na mídia como vlogueiros e ainda mais posteriormente como youtubers, por conta da plataforma onde ganharam destaque. Ok, agora chegamos neles, os influencers. O termo influenciador digital aparece em meados de 2015, uma vez que esses profissionais não se restringiam apenas a uma rede, como era com os blogs ou com o YouTube. Eles foram reconhecidos como responsáveis por criar hábitos de consumo e moldar a opinião de seu público, mesmo que não sejam necessariamente mais aptos ou eficientes na circulação de conteúdo do que o restante da população. Hoje, os criadores de conteúdo e o termo que os caracterizam fazem parte do nosso cotidiano, de modo que há um esforço para regulamentá-los. Durante muito tempo, as principais fontes de informação eram a televisão, rádio, jornais, revistas e livros. Esses meios tinham como uma característica muito importante. Normalmente existia um processo de produção e verificação de informações. Jornalistas, editores e especialistas participavam da construção de conteúdo antes que ele fosse divulgado ao público. Hoje, qualquer pessoa com um celular, acesso à internet, pode criar conteúdo e alcançar milhares ou até milhões de pessoas. Então, além de acompanhar o conteúdo do influenciador, é importante analisar quem está falando, quais as suas qualificações e se suas informações apresentadas possuem fonte confiável. Afinal, os influenciadores se tornam uma das principais formas de acesso à informação na atualidade. Mas isso nos leva a uma pergunta muito importante. Quais são os passos possíveis para resolver essa problemática? Oi, divas! Hoje quero compartilhar com vocês minha descoberta mais bafônica. Fiquei gag quando percebi quem lacra permanece. Esse aqui, por exemplo, se recusou a se adaptar. Resultado? Flop jurássico. Em outras palavras, ou você serve, ou vira fóssil. Best. Os algoritmos das redes sociais costumam priorizar conteúdos que geram maior engajamento, como curtidas, comentários e compartilhamentos. Informações que despertam emoções intensas, como surpresa, medo ou indignação, tendem a receber mais interação. Como consequência, conteúdos sensacionalistas ou distorcidos podem ganhar grande visibilidade, independentemente de sua veracidade. Quando falamos em desinformação, muitas pessoas pensam apenas nas chamadas fake news, mas o problema é muito mais amplo. A desinformação também pode surgir por meio de informações verdadeiras, apresentadas sem contextos, com títulos exagerados que distorcem os fatos e dados incompletos ou interpretações equivocadas de conteúdos legítimos. Essas práticas contribuem para a construção de percepções incorretas da realidade e dificultam a compreensão dos acontecimentos. Por exemplo, alguns temas são particularmente vulneráveis à desinformação. Assuntos relacionados à saúde, ciência, meio ambiente e política frequentemente se tornam alvo de conteúdos enganosos. Além da presença de conteúdos falsos, vivemos também um fenômeno conhecido como infodemia. Esse termo descreve o excesso de informações disponíveis, tanto verdadeiras quanto falsas, que tornam mais difícil identificar aquilo que realmente é confiável. Funciona mais ou menos assim. Diante de um fluxo constante de conteúdos, muitas pessoas encontram dificuldade para verificar fontes e distinguir fatos de opiniões ou boatos. Mas o que eu quero dizer com isso? A desinformação é um problema porque afeta diretamente a forma como entendemos a realidade. Todos os dias tomamos decisões com base nas informações que recebemos. Escolhemos o que consumir, em quem confiar, quais cuidados tomar e como interpretar os acontecimentos ao nosso redor. Quando essas informações são falsas ou enganosas, nossas decisões também podem ser prejudicadas. E nas redes sociais, onde conteúdos são compartilhados em questões de segundo, uma informação incorreta pode alcançar milhões de pessoas, antes mesmo de ser desmentida.
A desinformação também interfere na convivência social. Boatos compartilhados sem verificação podem gerar julgamentos precipitados, ataques injustos e até situações de violência contra pessoas inocentes. Além disso, a repetição constante de conteúdos enganosos contribui para o aumento da polarização, da intolerância e da dificuldade de diálogos entre diferentes grupos. Em vez de aproximar pessoas, a desinformação muitas vezes amplia conflitos e fortalece divisões. Um dos exemplos mais graves de desinformações ocorreu durante a pandemia da Covid-19, onde milhares de mensagens circularam afirmando que determinados medicamentos poderiam curar a doença ou que vacinas causavam alterações genéticas, infertilidade ou implantavam microchip nas pessoas. Nenhuma dessas informações possuía comprovação científica. Mas mesmo assim, essas informações foram compartilhadas milhões de vezes e contribuíram para aumentar a desconfiança em relação às vacinas e aos profissionais da saúde. Quando informações falsas substituem evidências científicas, vidas podem ser colocadas em risco. Hoje em dia, as redes sociais são a principal fonte de informação para grande parte da nova geração. Notícias, opiniões e orientações chegam primeiro pelo feed. E isso não é brincadeira. Quando milhões de pessoas constroem sua visão de mundo a partir desse conteúdo, a responsabilidade sobre o que é publicado se torna uma questão social. Põe o testículo no sol. Me escuta, eu vou falar só uma vez. Põe o testículo no sol. Ah, mas o que o médico falou? Põe o testículo no sol. Ah, mas o que a ciência fala? Põe o testículo no sol. Ah, mas o sol dá câncer. Põe o testículo no sol. Ah, mas o que o doutor falou em endócrino? Põe o testículo no sol. Ah, põe o testículo no sol. Meu irmão, eles querem te castrar. Eles querem te manipular. Põe o testículo no sol. Você já entendeu que o nosso objetivo aqui é refletir sobre a importância de fiscalizar a desinformação nas redes sociais. Mas uma coisa precisa ficar clara. A figura do influenciador digital não é o vilão da nossa história. A gente sabe como é comum escutar na nossa geração que os influenciadores são de serviço da sociedade. Mas isso não é uma verdade. É importante ressaltar também o lado positivo e enriquecedor dessas plataformas. Um exemplo é a Mari Krieger, uma influenciadora que serviu inclusive de referência para essa pesquisa. Ela foi destacada pela Forbes entre os 10 criadores de conteúdo com maior impacto no Brasil. Ela acumula mais de 4,5 milhões de seguidores, produzindo conteúdo voltado quase exclusivamente para o combate à desinformação. Os vídeos são divertidos, acessíveis e são baseados 100% na ciência. É muito arriscado o poder que a gente dá para os influenciadores, né? Porque todo mundo influencia muita gente. Inclusive quem não é influenciador, né? Todo mundo que está postando uma coisa na internet tem que ter noção de que aquilo tem potencial viral, que pode chegar em milhões de pessoas. Então a gente precisa pensar muito bem em tudo que a gente vai publicar, mas especialmente se nós somos figuras públicas ou pessoas que se propõem a influenciar pessoas, né? É isso que o influenciador faz. Então eu sou uma pessoa que sempre vai torcer pela ideia de que os influenciadores chequem muito todas as informações antes de passar adiante, mesmo que seja uma experiência pessoal. Pode ser algo que só vai acontecer com você, pode ser algo que aconteceu com você porque você faz um tratamento específico ou porque você tem uma questão de saúde específica. Todo tratamento de saúde precisa ser individualizado, então não dá pra gente ficar se baseando no que funcionou com um, pode não funcionar com o outro. Então, assim, eu torço muito para que algum dia os influenciadores enxerguem a checagem de informações como algo tão importante quanto emitir nota fiscal, sabe? Que faz parte da empresa. O ponto aqui é o seguinte: a regulamentação pode ser positiva, inclusive para os próprios criadores de conteúdo. Quem produz informações sobre saúde, economia, política, por exemplo, teria maior respaldo e credibilidade diante do público. Esse passo também contribuiria para o reconhecimento da atividade como uma profissão séria e responsável. A lógica é simples. Se você estudou o assunto, entende o que está falando, ótimo. Caso contrário, não deveria apresentar opiniões ou suposições como se fossem fatos. Parece óbvio, é claro. Mas seria utópico acreditar que deixar toda essa responsabilidade apenas nas mãos dos indivíduos é o suficiente? Acho que não. Hoje existem inúmeras ferramentas, truque de câmera, técnica de oratória, iluminação, edição, que são capazes de construir uma falsa sensação de autoridade. E é justamente aí que mora um dos maiores perigos da internet. Quando a aparência de credibilidade se torna mais convincente do que a própria verdade, abrindo um espaço para que a desinformação se espalhe com facilidade, temos um problema social. Boa pergunta. CLT dá pra ficar rico? Não. Tu tem que sair desse trem, cara.
Se todo mundo deixar de ser CLT, vão todo mundo empreender, todo mundo vai ter seu próprio negócio, sucesso. Ah, mas nem todo mundo dá conta. Cara, Jesus falou que os pobres sempre terem convosco. Então não vai ter esse negócio de todo mundo. Você pode sair daí. Vai ter sempre um pobre entre nós. Porque a raiz da palavra pobreza significa improdutividade. Cara, você tá falando com quem? Corta a gravação. Então vamos lá. Como que o mundo enxerga essa situação? A China, por exemplo, adota uma das abordagens mais rígidas. No país, influenciadores que falam sobre áreas como saúde, finanças, educação ou direito precisam comprovar qualificação para tratar desses temas. Quem descumpre as regras pode sofrer multas, ter conteúdo removido e até perder o direito de postar nas plataformas. A ideia é simples: reduzir a circulação de desinformação em assuntos que podem impactar diretamente a vida das pessoas. Já a França foi um dos primeiros países da Europa a criar uma legislação específica para influenciadores digitais. A lei estabelece limites para o que pode ser promovido online, restringindo a divulgação de produtos como cigarro, alguns procedimentos estéticos, alguns dispositivos médicos e até investimentos financeiros. As punições podem chegar a 2 anos de prisão e multas de até 300 mil euros. Eu não arriscaria se eu fosse você. Mas e no Brasil? Hoje, uma das propostas mais próximas de enfrentar o problema discutido neste vídeo é a PL 5.990 de 2025. Em sua ementa, o projeto propõe proibir que influenciadores divulguem conteúdos sobre temas que exijam conhecimento especializado e que possam, de alguma forma, representar risco aos seguidores, salvo quando houver certificação ou comprovação de qualificação técnica. Na prática, isso significa que conteúdos sobre áreas sensíveis, quando produzido por pessoas sem conhecimento comprovado, podem ser vistos como divulgação de informação irresponsável. Mas é justamente aqui que surge a grande polêmica. Para alguns, a proposta de lei representa uma proteção necessária contra a desinformação. Mas para outros, ela abre um espaço para restrição à liberdade de expressão das pessoas na internet. Mas e aí? Como que você enxerga essa questão? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Tchau! Tchau!